Quando foi que o ser humano apareceu sobre a face da Terra? Os seres humanos atuais são o resultado da evolução de animais que viveram há milhões de anos. Mas atenção, o ser humano não descende dos macacos. Há cerca de 8 milhões de anos, um animal sofreu mutações genéticas e deu origem tanto aos ancestrais dos macacos quanto aos ancestrais da espécie humana atual. Há 2 milhões e 300 mil anos, o Homo habilis, com cérebro menor do que o do humano atual, já era capaz de fabricar ferramentas toscas. O Homo erectus já dominava o fogo há 250 mil anos, coisa que nenhum macaco é capaz de fazer. O homem de Neandertal desapareceu há 35 mil anos. Fazia ferramentas, enfeites e túmulos. Teria sido capaz de falar? Não sabemos. Nossa espécie é o Homo sapiens, que surgiu entre 150 mil e 200 mil anos atrás. Nossa espécie surgiu na África e depois se espalhou por outros continentes. Nas Américas, chegou a cerca de 50 mil anos. Os nossos ancestrais tinham que trabalhar para sobreviver. Nesse aspecto, eram parecidos com a maioria da humanidade atual. Os seres humanos logo aprenderam que o uso dos instrumentos aumenta o poder do trabalho. As primeiras ferramentas de pedra foram inventadas há cerca de 2 milhões de anos, bem antes do surgimento da nossa espécie. O Homo sapiens existe há cerca de 150 mil anos. Uma das primeiras grandes invenções, há cerca de 20 mil anos, foi o arco e a flecha, que permitia caçar a distância segura. As primeiras criações de animais surgiram por volta de 10 mil a.C., na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Nos milhares de anos seguintes, aquelas pessoas aprenderam a domesticar carneiros, touros e vacas, porcos e burros. Inventaram os primeiros anzóis e redes. Foi também na Mesopotâmia que pela primeira vez as sementes foram jogadas na terra e irrigadas. Tinham inventado a agricultura. As pessoas procuravam morar nas margens dos rios, de onde poderiam retirar a água para irrigar as plantações. Por isso, as primeiras grandes civilizações na Mesopotâmia, China, Índia e Egito nasceram próximo a grandes rios. Há 7 mil anos, esses povos começaram a construir canais de irrigação. As invenções davam mais chances de sobrevivência. A população aumentava e surgiram as primeiras cidades com casas de tijolos e pedra. Por enquanto, a cidade mais antiga parece ter sido Jericó, que fica onde hoje é Israel, e que há cerca de 10 mil anos tinha uns 3 mil habitantes. A roda foi inventada por povos que domesticavam animais de tração. Assim, os primeiros carros com rodas puxadas a boi foram inventadas na Mesopotâmia por volta de 3.500 a.C. Há 6 mil anos, os artesãos começaram a utilizar os metais a partir dos minerais. Os primeiros metais a serem trabalhados foram o cobre, a prata e o ouro. A prata e o ouro sempre foram apreciados pela beleza e porque são muito maleáveis. O bronze foi inventado na Mesopotâmia por volta de 3.000 a.C. O bronze é uma liga, ou seja, a mistura de 2 metais, cobre e estanho. Os povos com armas e ferramentas de bronze puderam dominar os povos que tinham objetos apenas de madeira, pedra e cobre. O ferro só começou a ser fabricado por volta de 1500 a.C. Os objetos de ferro são muito mais resistentes do que os de bronze.
Alguns historiadores da tecnologia dividiram os períodos em idades da pedra, do cobre, do bronze e do ferro. O desenvolvimento tecnológico é uma das maneiras de compreender as diferenças entre as sociedades e as mudanças internas, mas não a única. Nem todos os povos tiveram a mesma história tecnológica.